Olá, tudo bem? Então vamos retornar aqui à aula. Essa é a quarta aula dos gêneros textuais, né? Da esfera literária. Permanecemos ainda na esfera literária, tá bom? Então, só recapitulando novamente, esfera literária, aqui nós temos autobiografia, letras de músicas, narrativas, contos de fada, crônicas, narrativas de terror, paródias, história em quadrinhos, lendas, literaturas de cordel. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história, de histórias em quadrinhos, lendas, letra de música ou poética musical, tá? Então vamos iniciar aí pela história em quadrinhos. História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar história por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, ou seja, na aula anterior nós aprendemos um pouco sobre a narrativa, onde a sua estrutura obrigatória, né, cabe o enredo, o que aconteceu, personagens, com quem aconteceu, tempo, quando aconteceu, o lugar, onde aconteceu e o desfecho, né, o clímax, o que vai acontecer, o que vai prender o leitor. Então, a história em quadrinhos ou HQ também faz parte de um texto narrativo. E, no geral, apresentam linguagens verbal e não verbal, ou seja, traz alguns desenhos, né, os personagens geralmente, e a fala deles, né? Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que entendam reproduzir os sons. Exemplo, cabrum, como o som do trovão, tic-tac, quando quer, né, chegar ao tempo ou ao relógio. Então, eles utilizam desses recursos. Vai bater na porta, tom, 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 tom. Então, eles acabam utilizando um excesso de onomatopeia. Então, essa é a estrutura, essas são as características da história em quadrinhos, tá? Então, quando vocês observarem um texto que geralmente tem essa proposta de trazer na horizontal, onde traz balões, né, trazendo as falas dos personagens, onde tem, além da linguagem verbal, além das palavras, tem as figuras. Então, vocês já vão conseguir identificar que é um gênero textual literário, né? Faz parte aí da narrativa. A narrativa é um gênero textual literário e é história em quadrinhos ou HQ, tá bom? Então vamos para a segunda, que é a lendas. Lendas também faz parte do gênero textual literário. Lenda é uma narrativa fantasiosa, transmitida pela tradição oral, através dos tempos. Ou seja, alguém contou para aquela comunidade, e aí aquelas pessoas vão contando para os filhos, para os netos, e aí vai aumentando, cada um vai deixando ali um pouquinho da sua história. Por isso que é dito como um lenda, ou seja, ninguém sabe se realmente é verdade ou não, se foi verdade ou não aquilo contado, né? Então, ele é de caráter fantástico ou fictício. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produtos da imaginação humana. Como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida em que vão sendo recontadas. Exemplos de lendas: Mula Sem Cabeça, Iara, Saci Pererê, Caipora, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, Vitória Régia, Lobisomem. Essas lendas que eu trouxe como exemplo são lendas do nosso folclore, tá? Folclore brasileiro. Mas todos os países têm suas lendas ou até lendas urbanas. Então, quando vocês
lerem, depararem com um texto onde ele é uma narrativa, por isso também faz parte do gênero textual literário, e ele é fantasioso, e ali ele mistura, você vê características da oralidade, porque as lendas elas são contadas, né, de geração para geração. Quando vocês percebem, será que é verdade? Será que não é? Então essa é a característica. Então ela mistura realmente fatos que poderiam acontecer com fatos fictícios. Então, eu trouxe aqui de exemplo a lenda do Boitatá. O Boitatá é uma lenda folclórica conhecida em outras regiões do Brasil pelos nomes de Baitatá, Biatatá, Bitatá e Batatão. Numa das versões da lenda, uma grande cobra vivia adormecida num imenso tronco e, ao despertar faminta, resolveu comer os olhos dos animais. Cada vez mais ela foi emitindo uma grande e intensa luz, tornando-se uma cobra de fogo. Ao proteger a floresta, ela assusta as pessoas que vão às matas durante a noite. No norte e nordeste do Brasil, a imensa cobra de fogo vive nos rios e sai no momento em que há invasores nas florestas para queimá-los. Segundo alguns nordestinos, o boitatá, conhecido como a alma dos compadres e das comadres, representa as almas penadas malignas que passam queimando tudo. Então, essa é a lenda do Boitatá. E vocês podem procurar, por exemplo, pela internet, ou se alguém lhe contar essa lenda, pode ter outras versões, porque, como eu disse, não há um fato. Então, em cada região é contada de uma forma, né? E aí tá a imagem da cobra, né? Do Boitatá. E o último gênero textual que vamos estudar hoje é a letra de música. Letras de música são uma das formas textuais mais absorvidas cotidianamente pela maior parte da população mundial e, em especial, por jovens e adolescentes. São construções textuais intencionais, por meio das quais se quer transmitir uma mensagem e se transmite. Ou seja, as músicas, em geral, ela tem como finalidade transmitir uma mensagem. Não são apenas textos lúdicos, carregam mensagens morais, sociais e políticas. São, desse modo, indutores de comportamentos e formadores de opinião. Por isso que as músicas, elas acabam meio que selecionando a faixa etária. Tem música que a gente fala, essa música é para os jovens, essa música é para criança, essa já é mais para adulto, essa música é do tempo da minha avó. Por que ela acaba fazendo essa seleção de faixa etária? Por conta da mensagem que ela está transmitindo, né? Aquela mensagem, por exemplo, na minha época de adolescência, o auge, né, nos anos 80, 90, eram os rocks, Cazuza, Legião Urbana, Raul Seixas, que eu trago para vocês hoje. Então, ela era carregada, as letras das músicas eram carregadas de críticas sociais e políticas e atraía muito o jovem, naquele cenário atual, atraía muito os jovens pelo que estávamos vivendo. E hoje, por exemplo, temos outros gêneros, como temos funk, sertanejo, samba, e a letra da música acaba atraindo, né, faixas etárias. E elas, por isso que elas são indutores de comportamento e formadores de opinião. Por exemplo, você tem uma ideologia parecida com a dos seus colegas, isso atrai. E aí vocês gostam da música sertaneja, porque para vocês essas letras, as letras que elas carregam, que são bem parecidas, elas induzem a um comportamento que ideologicamente atrai a esse grupo. Então, estabelecem e consolidam novos valores, pensamentos, possivelmente fortalecem o senso comum mais que a maioria dos textos cotidianos. E, por fim, podem ser e são utilizadas como instrumento de dominação ideológica. Então, é muito importante, né? Então, eu trouxe aqui para a gente analisar e estudar a música O Dia em que a Terra Parou. Deixei também o link do clipe oficial do Raul Seixas, para quem não conhece. É bom assistir ao videoclipe que você consegue, né, conhecer. Ali tem a imagem dele e a interpretação do cantor.
Então, essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a Terra parou, com o dia em que a Terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar no dia em que a terra parou. E nas igrejas, nenhum sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para ir para a guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar. No dia em que a terra parou. Aí eu trago aí a imagem. E aí ele pergunta: essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. Essa imagem aí do Raul Seixas, tá? Essa atividade que eu estou trazendo, eu trouxe, eu montei, criei um link na plataforma Classroom. Vocês clicando nesse link para atividade, vai aparecer um questionário, é só vocês responderem por lá que eu já recebo. E para quem não tem esse acesso, para quem não está conseguindo ou para quem não conseguir fazer por esse link, eu deixo aí as perguntas, tá? E aí copiem as perguntas e respondam no caderno. Eu quero que vocês, antes de responder, assistam ao clipe, tá? Escutem, analisem essa música e responda. Observe que na canção a relação de dependência entre tudo e todos. Por exemplo, o padre não foi à igreja, por quê? Porque os fiéis não estavam. Os professores não foram, os alunos, né, não foram à escola, por quê? Porque os professores não estariam lá para ensinar. Ou seja, eu quero que vocês copiem mensagens que é nítido, né? Essa relação de dependência entre tudo e todos. 2, vocês vão copiar do texto marca da oralidade, ou seja, que parece que vocês estão falando, que ele está falando, né? Não escrevendo. 3, que sentimento a música despertou em você? Justifique sua resposta. 4, que crítica social encontra-se presente nessa letra da música? Ou seja, ele está fazendo alguma crítica. Qual crítica que você chegou a perceber? 5, a música foi composta em 1977. Então, por que você imagina que as pessoas não saíram de casa naquela época? Por que todas teriam parado? Eu quero que vocês levantem hipóteses. E na 6, né, fazendo relação com o nosso cenário atual, qual o significado de pandemia? Pesquisem. E que relação essa palavra teria com a música? Tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande abraço.